Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um mini curso promovido, realizado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu sou a professora Beth Cardoso, leciono aqui no programa e tenho a honra hoje, o prazer de convidar, que já aceitou o convite e está aqui conosco, a Isabel Coelho, vai dar duas aulas, são duas aulas, hoje e na quinta-feira, e vai ser muito interessante, um tema que não se esgota de forma alguma, tema amplo, um tema do momento, né, que estamos sempre, nós, professores, editores, escritores, artistas do livro de um modo geral, endereçados para crianças, para a infância ou para as infâncias, estamos sempre nos questionando sobre a representação da mulher, a representação do feminino nessas obras. E eu vou agora apresentar para vocês a Bel, e depois ela já vai tomar a palavra e iniciar esse curso. Antes, vou dar uma boa noite para a Bel especial, deixar ela também dar uma boa noite, senão eu fico só falando aqui. Boa Ai, noite, Bel, bem-vinda. Muito obrigada pela olá. sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Obrigada a você, Beth. Boa noite a todos e todas. É super gostoso estar aqui, agradecendo aí de antemão, né, professora Beth, pelo convite, super responsabilidade aqui, esse programa da PUC, gente, é nota 1000, é muito bacana, é um dos programas universitários, né, dentro de uma universidade, né, que de fato tem discutido a literatura infantil de uma maneira muito viva, né, como pesquisadores de ponta e tal, então eu me senti bastante honrada pelo convite. Obrigada pela oportunidade e espero fazer bonito aqui. Isso é certeza. Muito obrigada, Bel. Bom, a Isabel Lopes Coelho é autora do livro A Representação da Criança na Literatura Infantil, editado pela Perspectiva, saiu em 2020, que é fruto da sua pesquisa de doutoramento em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP. Por 12 anos, ela esteve à frente do núcleo Infanto-Juvenil da editora COSAC na IFE, onde coordenou as publicações do catálogo Infanto-Juvenil e das obras de crítica sobre o tema, trazendo para o Brasil autores importantes como Peter Hunt, Nikolaeva, Sofia van der Linden, entre outros. Por esse trabalho, recebeu em 2012 o prêmio Best Children Publisher of the Year, concedido na Feira do Livro Infantil de Bolonha. Participou como convidada dos principais eventos internacionais dedicados à literatura infantil e do Programme Courant du Monde, Paris 2012, além de ter sido bolsista no programa da Biblioteca Internacional de Munique, em 2015. Bel, o seu livro também recebeu o prêmio, né? O livro É agora. mesmo, Beth, até esqueci de Não está mencionar. atualizado esse mini É, currículo. Jabuti, é não é? Se não me verdade. engano. Não, foi o prêmio da Finilige, de melhor livro Finilige. teórico. É. O Jabuti tá difícil, né? Porque você concorre lá na categoria de ciências humanas com o Levi-Strauss, no mundo inteiro, né? Na mesma Aí fica mais categoria. pesado, né? Não dá. Mas o da Muito Finilige bem. eu fiquei bastante feliz, porque é um Sim. reconhecimento da nossa área, né? Uhum. E foi uma surpresa muito gostosa. Merecidíssimo. Obrigada. O mini curso que a gente está iniciando hoje, ele vai discutir a representação das personagens femininas icônicas da literatura infantil estrangeira e brasileira. A primeira aula, que é hoje, está concentrada em obras e personagens da era de ouro da literatura infantil, especialmente de língua inglesa. E a segunda aula, que acontecerá na quinta-feira, dia 12, nesse mesmo horário, nesse mesmo link,
vai, então, tratar de personagens da literatura brasileira e de obras que marcaram época e foram divisor de águas da nossa história. Quando eu convidei a Bel para esse mini curso, foi muito em função do doutorado dela, né? Foi em função dessa pesquisa grande e profunda, né? Um estudo vertical nessas obras de literatura infantil, desses personagens que marcaram não só a literatura infantil, né, Bel? Eu diria que são personagens marcantes para a literatura de um modo geral, e são personagens que estamos constantemente nos encontrando com elas, e é necessário atualizar a reflexão, é necessário atualizar a crítica sobre esses livros com frequência, porque os leitores mudam, as escolas mudam, né? As dinâmicas de mediação mudam, então essa leitura, releitura constante desses personagens, desses clássicos, nos move constantemente, e a Bel faz isso de forma excelente. E então é mesmo uma alegria para a gente, uma oportunidade grande de estar com ela aqui, além desse currículo como editora, né? A Bel tem uma experiência na edição de livros teóricos, que entrou para a história, né, Bel? Acho que você está na história hoje hoje sempre da edição de livros voltados para a teoria e para a crítica de literatura para crianças e jovens. Então, é sempre um prazer ter você aqui na nossa sala de aula, seja presencial, seja virtual. E então, eu já vou agora passar a palavra para você. Estou atenta aqui. Tá Acho bom. que, Demir, de recadinhos assim mais burocráticos, é dizer que a lista de presença será disponibilizada a tempo de todos assinarem, então não fiquem ansiosos com isso, podem ficar tranquilos, aproveitar a aula, que tudo, a gente está aqui atentos a mandar a lista no momento certo. E de dinâmica da aula, conversei com a Bel anteriormente, e ela tá uma sala de aula bem aberta para o diálogo. Quem tiver dúvidas pode levantar a mão ou escrever no chat. Eu estou aqui o mais atenta possível também para passar as questões para a Bel. Mas quem quiser falar de viva voz, só levantar a mãozinha e a Bel então passa a palavra para você, tá bom? Então é isso, boa aula para todos, boa aula para todas. Vamos lá, Bel, a palavra é sua. Vamos lá. Tá bom, obrigada, Beth. Obrigada aí pelas palavras gentis. Ai, pesquisadora é sempre iniciante. Eu vou pegar aqui só o... Ai, peraí, fugiu, né? Aqui, esse e esse. Que são importantes aqui, só para citar, né? Então, só para mostrar um pouco o livro que a Beth comentou, né? Que é o fruto da publicação, então, né? Do meu doutorado, para quem tem interesse. E essa pesquisa, né? Da representação feminina na literatura infantil e juvenil, ela é uma pesquisa, digamos assim, recente na minha carreira, né? O que eu entendi, né, depois que a gente faz mestrado, faz doutorado, a gente nunca para os temas sempre vão surgindo, né? Acho que essa questão de lidar com as personagens femininas, é uma nota de rodapé no meu doutorado. E quando a gente vai fazendo, né, essa pesquisa mais profunda, como a Beth citou, mais vertical, a gente vai encontrando algumas portinhas, né? Falar, isso aqui dá um outro trabalho, isso aqui dá um outro trabalho, isso aqui dá um outro trabalho. Inclusive, você dá dicas para colegas, nossa, tem uma coisa aqui super legal, acho que tem tudo a ver com a sua área, se você quiser investigar, eu tenho uma bibliografia aqui bacana. E a gente vai construindo uma rede, né, de conhecimento. Eu acho que essa é um dos aprendizados mais legais que eu tive durante esse processo do doutorado. E aí,
eu acho que essa questão, né, da representação, que foi também um aprendizado, entender o que é representação, porque a gente fala um pouco, né, de a representação dos povos indígenas, a representação feminina, a representação das crianças, então, mas o que significa exatamente representação, né? O que significa dizer que uma personagem ou que um certo grupo está sendo representado na literatura, né? Então, isso fez parte um pouco do entendimento da metodologia de trabalho, da metodologia de pesquisa, e eu bebi muito na fonte do Eric Auerbach, desse livro Mimesis, que foi recentemente reeditado pela editora Perspectiva, e eu fiquei super feliz, porque saiu praticamente junto com o meu livro, e a mesma editora, né, e eu cito bastante o Auerbach na minha pesquisa, e eu acho que não tem professor melhor que o Auerbach para falar sobre o que significa representação, né? Então eu vou falar um pouquinho só da minha compreensão, né, em relação a ele. Só para a gente estabelecer aqui um background teórico, e aí a gente já entra no nosso tema, né? Então, o que a gente está, né, enfim, o que eu entendo que o Auerbach está dizendo por representação, e que é onde eu bebo essa fonte, são elementos textuais, né, escolhas de palavras, escolhas de estruturas de frase, de descrições de personagens, né, escolha do vocabulário, de como que aquela personagem, ela de fato é descrita na obra literária, né? Então, para dar um exemplo que é bastante conhecido aqui nesse livro do Auerbach, que é o primeiro capítulo, que é a cicatriz de Ulisses, né, que ele faz toda uma defesa da personagem Ulisses a partir de como, de uma cena específica da Odisseia, que é quando uma criada reconhece Ulisses por conta de uma cicatriz que ele tinha no braço depois que ele voltou 20 anos, sei lá quanto tempo depois da batalha. Então é assim, são pequenos elementos, né? É uma cicatriz, é uma cena, né, que você destaca da obra, e aquela cena tem o poder de representar o todo que o livro se propõe a ser, né? Então, isso requer um exercício de leitura, né, literária, assim, e eu me identifiquei muito com esse processo metodológico de análise textual, né, porque eu sentia que, às vezes, em algumas pesquisas acadêmicas, a gente se perde um pouco na bibliografia crítica e foge do texto original. E é uma coisa muito deliciosa a gente voltar para o texto original e descobrir nuances que a gente não tinha descoberto, ou que a bibliografia teórica não mencionou, porque está olhando para outra coisa, né? Está olhando para para outras características. E isso tem tudo a ver, só para fazer o fechamento, com a minha relação com a literatura infantil e a pesquisa acadêmica, né? Porque foi como editora de livros infantis e editoras dos livros clássicos que, quando eu mergulhei na leitura para fazer o processo de edição de uma maneira diferenciada, para tentar trazer exatamente qual era o significado daqueles clássicos no olhar nosso, né, contemporâneo, que eu comecei a me aproximar, então, muito mais do texto, de falar, nossa, tem alguma coisa aqui que me pega como ser humano, né? E aí a gente começa a colocar esses livros, né? Tira dessa caixinha livro para criança, que a gente aqui, esse grupo certamente não pensa isso, mas de uma maneira geral existe um tom pejorativo nesse livrinho para criança, né? E começa a identificar, como a Beth falou, que são obras da literatura mundial, que se colocam nesse lugar de muita responsabilidade e de um processo de ruptura também. Um dos livros que eu analisei no doutorado, eu não vou citar aqui porque não tem personagem feminina preponderante,
Mas o Pinóquio, por exemplo, na bibliografia teórica italiana, o Pinóquio ele é citado como um livro divisor de águas para a literatura italiana, né? Então, você pega qualquer livro de história da literatura italiana e o Pinóquio está lá. Dificilmente você pega um livro de história da literatura brasileira e tem algum livro infantil citado nessa bibliografia, né? Então, a gente ainda tem essa barreira teórica dentro da universidade, enfim, aí a Beth saberia até dizer melhor, talvez eu esteja extrapolando aqui as fronteiras da nossa conversa, mas tudo isso para dizer que quando a gente mergulha nesses textos clássicos ou não, enfim, né, a gente começa a descobrir coisas, né? E essa é a proposta que eu gostaria de trazer para esses nossos dois encontros, que é falar menos de teoria e voltar aos textos, e a gente ter esse prazer de voltar para a palavra, para o parágrafo, para a descrição, e aí a gente consegue fazer essa imagem do que o autor e do que a autora quis de fato, como é que eles quiseram de fato representar essa personagem, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é por que personagens femininas, né? Então, isso também foi bastante marcante na minha pesquisa, porque eu estudei a época de ouro da literatura infantil, então, que é um período que compreende de 1850 a 1914. Daqui a pouco a gente vai entrar só um pouquinho nessas características, mas que é um período bastante fértil, né, de publicação de obras, especificamente falando, né, num território europeu, e a época de ouro, ela é muito lida também como um fenômeno inglês, né, um fenômeno britânico. Então, teve uma proliferação de obras ali bastante importantes e que vão ditar, né, o ritmo e o tom das publicações subsequentes em outros países, inclusive. Bom, o mais icônico que a gente vai falar aqui, né, Alice no País das Maravilhas, né, é um livro que pertence a essa época, é um livro que né, é o marco, né, da época, e tem como uma personagem feminina toda uma discussão em relação à época, em relação ao período vitoriano, enfim, é quase como se fosse uma resposta a esse momento, né? Então, isso começou a me intrigar também, né? E aí, estendendo um pouco, né, quando a gente sai aí desse período da época de ouro, que é nosso primeiro encontro, e a gente começa a olhar Brasil, olhar a literatura brasileira, já avançar um pouquinho para o século XX, né? A gente começa a pensar algumas obras, aí é pensar mesmo, né? A gente começa a ver que as personagens femininas vão rareando, talvez, em relação à quantidade de publicação, né? Em relação aos personagens masculinos, os personagens masculinos, né? Tem uma pesquisa que eu gosto bastante de citar, que ela é bastante citada, na verdade, então não é um achado, vamos dizer assim, meu. Mas quando a gente começa a estudar a questão de gênero, né, tem uma revista que chama Gender and Society. Depois isso tudo vai estar num documento, né, da aula depois. E aí tem um artigo, né, que é Gender in 20th Century Children's Books, que são 3 pesquisadores que analisaram 6.000 livros de 1900 a 2000 nos Estados Unidos, né, então tem uma pesquisa grande aí, e entenderam que 57% desses livros tinham como personagens, como protagonistas, meninos, né? E aí não era nem assim, homens, adolescentes, não, 57% das publicações dos anos 1900 a 2000
protagonizam meninos. Os outros, né, a outra porcentagem, né, 43% são distribuídas entre meninas, adultos, animais, enfim, outros tipos de protagonistas, né? Então, existe talvez um tipo de, enfim, publicou-se muito mais livros, né, para crianças e adolescentes com personagens masculinos do que femininos, né? E em dado momento da pesquisa, do artigo, os autores falam o seguinte: as mensagens transmitidas por meio da representação de homens e mulheres nos livros contribuem para as ideias das crianças sobre o que significa ser menino, menina, homem ou mulher. As disparidades que encontramos apontam para a aniquilação simbólica de mulheres e meninas, e particularmente de animais femininos na literatura infantil do século XX, sugerindo às crianças que essas personagens são menos importantes do que seus equivalentes masculinos. Os números desproporcionais de homens em papéis centrais podem desencorajar as crianças a aceitar a invisibilidade de mulheres e meninas e acreditar que elas são menos importantes do que homens e meninos, reforçando assim o sistema de gênero. Então, eu acho bem importante esse parágrafo, né, da pesquisa, que está comentando aqui duas coisas, né? Primeiro, a questão da quantidade, né? Então, de você não se ver representado, então, das meninas não se verem representadas com frequência como protagonistas nos livros e lerem com mais frequência meninos tomando a liderança. E um outro sentido que tem também uma vez que essas meninas são representadas nos livros, sendo protagonistas ou não, que tipo de ação, que tipo de papel elas têm nessas histórias, né? Que é um segundo degrau, aí, uma segunda camada de interpretação nossa, né? E aí eles fazem essa conclusão que bom, quando quando as crianças leem esse tipo de história, né, enfim, ou de uma maneira bastante frequente e tal, isso vai moldando, né, o tipo de sociedade que foi criado, né. Então, acho que tudo isso me provocou para começar a estudar, de fato, como que as meninas são representadas, então, na literatura infantil e chegarmos a algumas conclusões, né? Como a pesquisa ela ainda é bastante nova para mim, como a Beth falou, tem uma bibliografia bastante grande em relação a isso, na verdade, assim, né? Cada um com um recorte diferente, enfim, mas para mim eu ainda estou tateando um pouco. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a alguma conclusão, mas eu acho que eu tenho as minhas personagens favoritas e eu vou brincando com elas e tentando fazer comparações e tentando ver, enfim, se existe uma diferença, por exemplo, quando um autor homem escreve sobre meninas e como um autor mulher escreve sobre meninas, se isso tem de fato algum tipo de diferença, ou mesmo períodos históricos, né, que influenciam também a imagem das meninas. Então, tudo isso eu ainda estou processando. Sem mais delongas, eu queria, então, passar para o primeiro livro, que é o Alice no País das Maravilhas, né? Então, assim, não tem como falar de era de ouro da literatura infantil e de representação de personagens femininas sem falar de Alice. E é um prazer sempre falar de Alice. A gente brinca que falar sobre Alice no País das Maravilhas é você entrar na toca do coelho e não sair mais, que tem tanto assunto, tem tanto assunto, tem tanto assunto, que você fica lá na toca do coelho pro resto da vida. Eu fui super resistente, eu ainda, até hoje, falo ainda bem que eu não escolhi esse livro para lidar no meu doutorado, senão acho que eu não teria feito a pesquisa completa da maneira que eu fiz, né, de comparar 3 obras, né, porque é isso, a gente fica perdida nesse emaranhado de coisas. E preparando aqui a nossa fala, também foi um desafio, né, e acho que isso tem muito com a metodologia de lidar com a questão da representação, que é você pegar um tema, então, assim, eu vou olhar
um tema na Alice, né, no livro, né, na Alice no País das Maravilhas. Então, eu vou ler o livro do começo ao fim, com bastante atenção, olhando, né, prestando atenção nos recursos estilísticos, na escolha do vocabulário, na organização dos parágrafos, enfim, bem no miudinho, para tentar achar evidência sobre essa representação e não fugindo dessa pergunta, né? A representação feminina na literatura infantil, senão a gente entra é isso, né? Entra no emaranhado de coisas que a Alice tem e não sai dele nunca mais, né? E aí, então eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer esse percurso, no fim das contas, que é ir passando pelo livro, e passando por essas evidências, né? E aí então é um exercício de leitura aqui, né? E a gente vai comentando, então, algumas passagens. A primeira evidência, né, do Alice que me chama a atenção, que é logo no começo do livro, então, para mim, aqui, ó, mas acho que não vai dar para ver as marcações, né? Mas eu fiz uma série de marcações e elas são logo no começo da obra. Que o narrador, ele vai descrevendo a Alice, não exatamente como um narrador onisciente, mas ele vai deixando a Alice se expressar, e a partir de como a Alice se expressa, a gente começa a fazer as nossas conjecturas sobre como é o comportamento dessa personagem, né? Então, por exemplo, logo no começo, quando ela está na queda do buraco do coelho ali, né? Ela começa a falar assim: quantos quilômetros será que eu caí? Devo estar próxima do centro da Terra, deve ser mais ou menos 6.000 quilômetros, pois como você vê, aí vem o narrador. Ela aprendeu uma porção de coisas desse tipo nas aulas e estava ansiosa para demonstrar seus conhecimentos, embora sua situação não fosse muito oportuna. Existe essa primeira evidência, né, que fala, quer dizer, a Alice aprendeu um negócio na escola e quer repassar essa informação. Aí, mais para frente, tem uma outra evidência que é muito parecida com essa, que a Alice começa a falar sobre a gata que ela tem, que ela ia pegar um morcego. Ela começa a ensinar para ela mesma o comportamento dos animais e tal. Então, é assim, o que o narrador, né, o que o texto está querendo dizer para a gente quando ele coloca a Alice verbalizando conhecimentos, né? Que é uma menina que tem autoconfiança, e eu coloquei aqui nas minhas anotações, ela seria uma sabichona, né? Então, ela se coloca num papel de que é uma menina que sabe muitas coisas, que é estudiosa, que é interessada por diversos assuntos, né? Então, ela fala de distâncias, ela fala de animais, ela fala praticamente de todos os assuntos. Ela tem alguma opinião para falar sobre isso, e num momento em que está só ela na narrativa, né? A história está acontecendo ao redor ali, né, dela mesma, ela não está ainda interagindo com nenhum outro personagem. E é exatamente quando acontece a interação com outros personagens que a Alice começa a questionar o seu próprio conhecimento, né? Então, a gente vai, isso eu já estou antecipando algumas coisas, a gente vai achar as evidências, então, né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui no livro. Ela começa, então, a sentir, né, que naquele universo que ela cai numa sala, daí ela tem que beber um negócio, fica pequena, cresce, começa a achar, né, o texto traz para a gente que ela começa a ficar confusa, ela começa a perder as referências que ela tem.
E eu gosto de usar uma imagem que é o mundo objetivo, que seria o mundo real, entre aspas, né? E o mundo de um conceito que talvez a gente use que se chama escapismo, né? Que é esse lugar para onde a personagem evade. Então, aqui seria o País das Maravilhas, esse lugar para onde a personagem sai do mundo objetivo e entra num outro universo, vamos assim dizer, que tem as suas regras próprias, que tem a sua própria lógica, que hoje a gente já sabe que é a lógica do nonsense, que não é sem lógica, né? Isso é muito importante também, da gente notar. E essa menina, que é toda certinha, que é essa estudiosa, né, que gosta de citar o que aprendeu, que gosta de mostrar para os outros o que aprendeu, de repente se vê perdida num lugar que ela não compreende, porque ela não compreende o nonsense, né? Tudo isso a gente vai achando no texto, né? Aqui, né, que ela fala, você deveria se envergonhar, disse Alice, uma menina do seu tamanho chorando desse jeito. Pare já, eu ordeno. Então, ela começa a ficar desesperada e ela começa a chorar. E aí, quando tem a cena da corrida na água, né, que ela começa a chorar tanto que vira um mar, né, de água, né. Então, ela fala assim, meu Deus, como está tudo esquisito hoje, e ainda ontem as coisas estavam tão normais, será que mudei durante a noite? Deixe-me ver, será que eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Quase consigo me lembrar de ter me sentido um pouco diferente, mas se não sou a mesma, a questão é a seguinte, quem sou eu neste mundo? Ahá, eis um grande mistério. E para mim essa frase, né, esse questionamento dá um pouco o tom do que é um dos significados, né, uma das possíveis leituras dessa obra, que é a personagem tomando consciência de si mesma, e que é o indivíduo, né, buscando a sua própria identidade, né? Então, para mim, tem muito de existencialismo, vamos assim dizer, na obra da Alice, porque é ela, o livro inteiro, se confrontando com as suas próprias certezas, nesse lugar em que ela não compreende e, por consequência, não sabe se ela é mais a mesma pessoa que ela entendia que era, né? Aí eu faria um link que é justamente com esse período da Era de Ouro, né, que é um momento em que as obras de literatura infantil começam a trazer crianças, enfim, como personagens protagonistas das obras, né? Então, aí não era tão comum que personagens crianças figurassem como papéis principais na literatura. E uma das fortes características dessas obras é, de fato, trazer essas crianças para a evidência ali, né, para o comportamento principal. Então, para mim, né, a leitura dessa, vamos dizer, dessa representação, né, que é colocar em xeque, fazer com que o leitor, de fato, né, se sinta representado num mundo que ele não entende. E o que seria esse mundo que ele não entende? Será que é esse mundo dos adultos que tem uma regra específica e que você tem que seguir essa regra sem questionar, né? E no fim das contas, a Alice, ela é um pouco essa menina que segue essas regras, né? Tem algumas bibliografias, inclusive, trazem que ela é uma menina chata, né? Porque ela é uma menina que
não consegue ver diversão nas coisas de diferente, ela só consegue compreender aquilo que é a regra, aquilo que lhe foi ensinado, né? Na escola, na instituição, né? Então ela fica citando, tem um capítulo também que ela fica citando o que ela, enfim, que foi a conversa com a lagarta, o capítulo da lagarta, que a lagarta começa a perguntar para ela como é que era a escola e tal, tem até uma piada engraçada que fala, tudo isso está no currículo escolar, só que o currículo não chamaria assim se não fosse para a gente correr do currículo, né? Que é para você sair do currículo longe, assim, né? E foi uma piada que deu para manter na tradução, né? Então, é bastante curioso isso. Então, a Alice, ela começa a se questionar quem é ela a partir dessas mudanças que acontecem fisicamente. Como se fosse uma metáfora, né? O livro a narrativa faz uma brincadeira dela subir, descer, enfim, e ela vê isso, né, como uma metáfora para se questionar, né, quem que ela realmente é. Né? Vamos ver qual que é, por exemplo, né? Mais para frente no livro, ela fala assim: era bem mais gostoso lá em casa, pensou, quando não se ficava crescendo e diminuindo e recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu quase preferia não ter entrado naquela toca de coelho, e no entanto, esse tipo de vida é tão curioso, sabe? Eu fico pensando, o que será que aconteceu comigo? Quando lia contos de fada, eu achava que aquele tipo de coisa nunca acontecia, mas agora eis-me aqui, bem no meio de um deles, e eu tenho absoluta certeza de que deve existir um livro escrito sobre mim, e quando crescer, vou escrever um. Bom, aqui, né, se a gente pudesse grifar essa última parte, né, tenho absoluta certeza de que deve existir um livro escrito sobre mim, e quando crescer, vou escrever um, já daria uma outra pesquisa da metalinguagem, né, autorreferência a Alice Liddell, etc, etc. Mas a gente fica, a gente guarda aqui essa fala dela, esse pensamento dela de comparar, né? Lá em casa não era assim, lá em casa era tudo muito certinho, lá em casa a gente sabe o que vai acontecer, aqui tem esse coelho, esse rato que fica mandando eu fazer um monte de coisa que eu nem estou entendendo o que é, e que parece que eu estou dentro de um conto de fada, né? Então, são né, essa coleção de evidências, e aí sim vem esse capítulo do Conselho da Lagarta, que é muito, muito bacana, que é justamente, o capítulo abre com a lagarta perguntando quem é você? Né? Então, se não está aí mais uma evidência, né, de que existe aí um questionamento do livro, para provocar também no leitor, né, essa questão de quem é você, né. E aí ela responde, né, neste momento não sei muito bem, minha senhora, pelo menos quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que depois mudei várias vezes. Aí a lagarta responde também, mas o que você quer dizer com isso? Eu acho que eu não consigo me explicar, minha senhora, pois eu não sou mais eu mesma, como a senhora pode ver. Aí ela fala assim, né? Além do mais, ficar de tantos tamanhos diferentes num só dia é uma coisa que deixa a gente muito confusa. Aí tem uma questão aqui, deixa eu só voltar e seguir mais um pouquinho, porque tem um... Então, tem uma questão aqui, né, que daí a gente começa a fazer as comparações, né, que se a gente fizesse um exercício de suposição, e é só um exercício de suposição mesmo, comparando com os livros de aventura, né, de certa maneira, a Alice vive uma aventura, né, de cair na toca do coelho, encontrar um monte de personagens, etc, etc, etc.
Se a Alice fosse um personagem masculino, será que esse personagem ficaria questionando a sua existência, ou esse personagem seria descrito como um menino que desbrava e que enfrenta os personagens e que é curioso e que vai na sequência, né? Então, existe aí talvez a representação, né, do feminino na Alice, e aqui, né, com todo cuidado, assim, né, que eu não estou dizendo nem que é o autor que colocou isso, mas enfim, né, pelas evidências, né, que a gente coloca, que as meninas têm que obedecer, têm que ser as certinhas, né, e quando elas são confrontadas, elas ficam perdidas, né. Por outro lado, existe também uma leitura que aí é de uma maneira geral, né, do Alice no País das Maravilhas, que é um livro que dialoga com esse momento vitoriano, né, que é um momento cuja educação era bastante rígida, né, que de fato a Rainha Vitória, né, impôs, né, impôs não, né, criou a obrigatoriedade escolar e criou uma política escolar, né? Então, todas as crianças eram obrigadas a frequentar a escola, e a escola tinha um papel de formação desse cidadão, enfim, né, com uma certa rigidez e tal. E todo o período vitoriano tinha uma questão de decoro, né? E o Tchevchenko acaba escrevendo isso no pós-fácil da Alice também, comentando como toda a vestimenta do período vitoriano, que não deixava à mostra o corpo, né, que vinha, né, com manga comprida, a gola e tal, era toda uma questão, né, bastante tradicional e né, que não dava margem para brincadeira, não dava margem para a infância ser quem ela é. E existe essa leitura do Alice no País das Maravilhas, que o Lewis Carroll queria, de fato, confrontar uma criança toda certinha, né, que cresceu nessa escola vitoriana rígida, com um mundo que não faz sentido, né, ou melhor, o mundo do nonsense, que tem outras regras, né, que tem outras maneiras de se viver, né? E aí cria-se, então, essa personagem, que é a Alice, que é essa menina que fica um pouco perdida quando ela sai da rigidez do ambiente que ela está acostumada. Tudo bem por aí? Bom, aí tem uma outra evidência, né, que ela continua encontrando personagens e os personagens continuam perguntando para ela, mas quem é você? O que você é? Né? Então tem esse momento que ele encontra a Pomba, né, que ela fala assim, eu sou uma menina, Alice disse meio em dúvida, lembrando as inúmeras mudanças pelas quais já tinha passado durante o dia. Então é interessante como a personagem, ela vai mudando, né? Ela vai se questionando ao longo do livro, e ela começa com uma força, né? Uma altivez, né? Que eu falei até que era a sabichona, né? Que tinha uma autoconfiança, e aí quando chega aqui na metade do livro, ela fala assim, bom, eu já estou meio em dúvida se eu sou, inclusive, uma menina, porque ela não consegue também encontrar nenhuma outra menina ali naquele lugar, né? E aí a gente vai seguindo. E aí tem esse momento, né, que enfim, que ela encontra a rainha, né, e aí ela pergunta, né, como é o seu nome, minha jovem? Daí ela fala assim, meu nome é Alice, às suas ordens, disse ela com muita educação, mas ao mesmo tempo pensava, ora, vejam só, eles não passam de um punhado de cartas de baralho, não preciso ter medo deles, né?
Então, aí, aqui, ela já começa a questionar, inclusive, né, a veracidade de ter encontrado todos esses personagens nesse mundo fantástico que ela mesma está chamando de conto de fada, né, que ela está dentro desse conto de fada. E a gente vai seguindo um pouquinho mais. Tem a parte aí do currículo da lagarta, e no final, só para a gente poder passar pelos outros livros também, que aqui, né, o final, que é uma questão que ela acorda, né, desse sonho, né, então a irmã dela acorda, né, Alice, querida, dizer minha irmã, puxa, mas que sono comprido você teve? Oh, eu tive um sonho tão curioso, disse Alice, contou para sua irmã, tanto quanto conseguia lembrar todas as suas estranhas aventuras, né? E aí ela conta para a irmã, né? E ela fala, foi um sonho muito curioso, mas agora corra para casa, você já está atrasada para o seu chá. A irmã fala, né? Então, essa questão do chá, né, que também é bastante curioso, que retrata uma tradição inglesa, né, que não é só tomar o chá, é como você se comportar para tomar o chá. Então, você ser uma boa menina, para você ir lá, sentar, tomar um chá, e fazer todo um ritual que é muito típico, né, da cultura inglesa, né. Bom, então, de uma maneira geral, para mim, né, existe essa leitura, né, da representação, né, dessa personagem feminina, que parte, né, de um lugar onde ela tem uma autoconfiança bastante grande. No começo do livro ela vai de sabichona e ela começa a perder essa autoconfiança a partir do momento que ela é confrontada com as suas próprias com seus próprios conhecimentos, com suas próprias experiências num universo em que ela não domina, né, que ela não compreende 100%. E essa é uma narrativa de fundo que percorre o livro inteiro, difusa nos grandes acontecimentos dos capítulos, né? Então, é uma frase ou outra que você vai encontrar ao longo do livro inteiro, ela é questionada, quem você é, como você se define, como é o seu nome, né? Até porque nesse mundo fantástico aí que ela tá, ninguém conhecia uma menina, ninguém nunca tinha visto uma menina. E o fato de terminar com um sonho, né, que é uma questão bastante curiosa também, quer dizer, põe o leitor nesse lugar, né, será que aconteceu, será que não aconteceu? E quebra um pouco essa questão da expectativa em relação à comparação do mundo objetivo e desse mundo fantástico, né? Que é algo que não vai mais acontecer, ou que não vai mais acontecer com tanta frequência em outros livros da Era de Ouro, que também fazem essa relação entre o mundo objetivo e o universo, vamos dizer assim, do escapismo dessas personagens. E aí eu queria passar, então, para o próximo livro, que é o Peter e Wendy, que vai justamente criar, né, esse ambiente como verdadeiro. Então, assim, a Terra do Nunca existe. A Terra do Nunca não existe num sonho, a Terra do Nunca não existe num lugar paralelo. A Terra do Nunca existe e você consegue voar e chegar até lá. Antes de passar para o Peter Pan, Peter e Wendy, a gente tem alguma dúvida, alguma questão? Vou tomar uma aguinha aqui. Não, Bel, por enquanto não. Uma pessoa Por só enquanto, pediu a referência do seu livro, do livro do Auerbach, eu passei, mas por enquanto sem perguntas. Acho que está todo mundo vidrado na sua fala e acho que as perguntas mais para o final. tá bom. Bom,
Quando a gente passa, então, né, para o Peter Pan, né, Peter e Wendy, aqui já é um livro que eu mergulhei mais, né, mais na minha pesquisa aí do doutorado, então tenho alguns elementos aí para gente conversar, mas a gente já parte desde o começo, né, de uma descrição, aí a gente tem um narrador que vai descrevendo, né, as personagens, mas da mesma maneira que a Alice também se coloca bastante, então a gente consegue fazer ou compor a personagem a partir das suas falas e das suas ações. Aqui no Peter e Wendy, a gente tem mais ou menos esse mesmo recurso também. É um narrador que acompanha a personagem, mas as personagens têm bastante espaço para se expressarem, para agir, né? Então, com isso também é assim, fazendo um parênteses, né? É um tipo de recurso bastante novo na literatura juvenil desse período, né? De trazer para as narrativas juvenis uma estrutura que é muito parecida com a estrutura do romance, que até então era um tipo de narrativa resguardado para o universo da literatura adulta, né? Então, os livros infantis tinham menos, os livros ou as narrativas juvenis tinham, vamos dizer, histórias menos complexas, nesse sentido de narrativas entrecortadas ou capítulos né, ou, né, um texto longo dividido em capítulos, personagens muitos personagens que têm histórias específicas e que essas histórias vão se entrecruzando, que né, os que são características desse gênero literário romance que a gente conhece muito bem. Então, é importante notar, né, que para esse momento que a gente está falando, de 1850, esse é um recurso novo, né, é um recurso que está começando a despontar né, como estratégia de escrita. E aí aqui a gente então começa a ter esses livros que a gente chama, né, que trazem essa ruptura justamente porque incorporam uma nova maneira de narrar as histórias de um jeito bastante complexo. Para mim, Peter e Wendy é uma narrativa bastante complexa também, tem muito assunto para lidar, e acho que a questão do existencialismo, ela é bastante forte, né? Em toda hora, todo momento, os personagens estão sendo, de fato, confrontados com as suas realidades, e eles buscam uma vivência mais genuína, vamos assim dizer, seja ela fantástica, como no caso do Peter Pan, ou seja real, como no caso dos irmãos Darling, dos Garotos Perdidos. Então, para deixar tudo isso um pouco mais claro, né, desde o começo, né, a Wendy, ela é descrita no livro como uma menina muito responsável, como a irmã mais velha, né, como a menina que cuida dos irmãos, e ela tem total consciência de quem ela é e da função que ela exerce no seio familiar, né. Então, assim, por exemplo, logo no começo do livro tem um diálogo entre ela e a mãe, e a mãe falava assim, por que você não pode ficar assim para sempre criança, né? E aí ela falava assim, nada mais foi dito entre as duas sobre o assunto, mas o Andy ficou sabendo que um dia precisaria crescer. 2 anos é o começo do fim, né? Então, quando ela tem 2 anos, né? Essa é uma cena que fala, quando ela tem 2 anos, ela ganha essa consciência de que ela vai crescer, de que existe uma questão que é a mortalidade, né? Que a mãe é mais velha, enfim, ela entende que o destino dela é crescer também, que ela não vai ser criança para sempre. Então, gente, é tão
né, curioso, quando a gente começa a ler de uma maneira muito pausada, a gente começa a achar as evidências, né, né, as frases, né, que vão trazendo para a gente o tema do livro, já estão desde o começo, já estão colocados, pode estar um pouco difuso aqui, então a questão de crescer, que é que a gente espelha no Peter Pan, que é o garoto que não queria crescer, já está colocada desde o início do livro, nessa fala da Wendy, nessa percepção de que ela vai precisar crescer. E isso é que vai dar todo o tom do livro. Por quê? O livro, no fim das contas, né, ele tem tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, mas existe uma história de fundo, que é a relação do Peter Pan com a Wendy, quando os irmãos Darling vão para a Terra do Nunca, vivem todas as aventuras que acontecem lá, e em dado momento a Wendy decide voltar, porque ela entende que ali não é o lugar dela, né? Então e aí ela tem que romper com o Peter para voltar para Londres, né? Para sair da Terra do Nunca e voltar para Londres, que seria aqui no caso que a gente está chamando de mundo objetivo. Então é assim, e aí nessa volta para Londres, que é o que acontece, que é onde acontece a principal batalha do Peter Pan com o Capitão Gancho. Então, quando a gente, estou querendo fazer um parênteses aqui, né, que quando a gente tem o plot na cabeça, mas a gente não vai para o texto, a gente fica com a sensação de que a história Peter e Wendy, que na verdade, a história do Peter Pan, que é um menino que não queria crescer e que luta com um pirata, que é o Capitão Gancho. Mas no fundo, a história não é sobre isso. A história é sobre ter responsabilidades, é sobre o momento em que esses indivíduos, esses personagens, decidem sobre os seus próprios destinos, né? Então, vamos voltar aqui para as nossas evidências, né, que eu estou falando as conclusões. Então, assim, a Wendy então, tem essa primeira frase, né, que já dá o tom de uma descoberta, né, que a Wendy tem: eu vou ter que crescer, um dia eu tenho que crescer. E aí a gente tem outras evidências, né, que ela fala assim, ela é uma menina muito organizada, ela tem que limpar tudo, né, então a Wendy, ela começa a ser, vamos ver se tem mais uma aqui, ó, ela conta histórias, né, então ela conta história para os meninos, né, Wendy, a sua mãe começou a contar uma história tão linda, né, deixa eu achar aqui. Que ela começa a contar uma história e o Peter Pan começa a sair, daí ela fala, eu sei tantas outras histórias, né, ficam para eu poder contar essas histórias para você, qual é a relação, que é super forte também, né, que a Wendy também é descrita, né, no livro como uma boa contadora de história, né, que é esse papel da mãe, que conta a história para as crianças, né, e que traz um ambiente de fantasia, né, e de, enfim, narrativas fantásticas e tal, né, que dá esse, vamos dizer, esse carinho, né. E aí que vem, né, quando ela já está lá na Terra do Nunca, né, então ela já está lá com os meninos perdidos, e aí o Peter, de fato, faz a pergunta, né, íamos ter tanto respeito por você, você poderia colocar a gente para dormir o tempo todo, nunca ninguém ajeitou as nossas cobertas, né, você podia cerzir as nossas roupas e costurar os bolsos para nós, nenhum de nós tem bolsos nas roupas. Então, como é que ela poderia resistir? Minha gata está passando aqui na frente. Então, assim, nesse momento aqui do livro, o Peter Pan está pedindo para a Wendy ser ou a mãe ou a mulher, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é para cuidar dos meninos. Então, aqui a gente tem
um paradoxo também bem interessante na figura da Wendy, né? A Terra do Nunca é um lugar onde tudo é de mentirinha, né? Então, existe aqui com o áudio aberto. Então, só voltando aqui nesse ponto, né? Que a Terra do Nunca, ela é um lugar onde tudo é de mentirinha. E pela imaginação que a gente, que as coisas se tornam verdadeiras, né? E é na Terra do Nunca onde os garotos perdidos e mesmo os irmãos, né, o John e o Michael, eles decidem ser quem eles quiserem ser, quem eles querem ser, né? Então, eles podem agir diferentemente de quando eles estão lá em Londres, no quartinho deles e tal. A Wendy, ela vai reproduzir quem ela é no seio da família exatamente na Terra do Nunca. Então, no momento em que ela tem liberdade para pensar quem ela pode ser, diferentemente de uma mãe de família ou, né, da irmã mais velha e tal, ela, no fim das contas, aceita ter essa responsabilidade na Terra do Nunca. Então, ela passa a ser a mãe ou irmã, né, dos meninos perdidos, mas é a mãe, e aí fica essa relação confusa com o Peter Pan, né, se é o companheiro dela ou não. E isso é bastante explícito no livro, né. Então, vamos lá. O que acontece, então, né, nessa confusão aí? Em dado momento, né, o Peter Pan começa, é dito no livro que ele tem a memória curta, que ele não consegue lembrar das coisas. Então, às vezes, ele olha para o Wendy e fala, quem é você? Aí ela tem que contar para ele quem ela é, etc. E tal. E aí, aqui, tem uma coisa bastante curiosa, que já está na minha fala, mas a gente deixa mais em evidência, que é muito difícil contar a história da Wendy sem falar do Peter. Porque, no final das contas, são dois personagens que equilibram as forças na narrativa. A história do Peter Pan não existe sem a Wendy, e a história da Wendy não existe sem o Peter Pan. E aí a gente volta aqui, então, para a nossa narrativa, para a nossa representação, né? Num capítulo muito chave, então, peraí, deixa eu achar aqui nos meus post-its, né? Quando a gente já está aqui absolutamente consolidado, né, que os meninos já consideram a Wendy a mãe dele, né, então nós somos os seus filhos, seja a nossa mãe, aí ela responde, eu sou só uma garota, não tenho muita experiência, daí eles falam, não tem a menor importância, né? Quem fala é o Peter Pan, né, não tem a menor importância, disse Peter como se fosse o único deles que sabia do que estava falando, quando na verdade era o que sabia menos. O que nós queremos é só uma pessoa boa que goste de tomar conta dos outros, né? Então, ela é de fato colocada nesse lugar, né? E aí ela vai organizando a casa, ela lava as roupas dos meninos, ela de fato serve as meias, ela faz o jantar, ela faz a faxina, né, enquanto eles brincam, enquanto eles saem para brincar para lutar com os piratas ou para ter outras aventuras, ela faz esse papel, né, da mãe e dona de casa, né. E bom, então assim, né, imagino que tudo aquilo fosse especialmente fascinante para Wendy, porque por outro lado, esses meninos tão turbulentos lhe davam tanto trabalho. Então, o trabalho que ela tinha, para ela era fascinante, o trabalho de ser dona de casa, né? Então, existe esse lugar que a Wendy, ela é colocada, né?
Bom, e aí o gancho, por exemplo, tem uma hora que fala assim, os meninos arranjaram uma menina para ser a mãe deles. Agora está tudo acabado. Por que está tudo acabado? Porque essa menina que vai ser a mãe deles vai colocar ordem e não vai mais deixar a gente lutar. Então, todas essas brincadeiras que a gente faz, a mãe vai lá tesourar, né? É a maneira como o gancho interpretou a Wendy. E aí tem todo um plot para pegar o Wendy e tal, enfim. Bom, um lar feliz, que é o 10º capítulo, que é o mais importante, que é o que de fato descreve aqui, talvez, né, a gente, enfim, não consegue ler tudo, porque de fato o capítulo inteiro é esse momento onde a Wendy tá com os meninos, com os garotos perdidos ali na casa, e o Peter chega do trabalho, né, e aí ela comenta com os meninos e fala assim, né, comenta com eles, vão receber o pai de vocês na porta, né? E aí começa toda essa brincadeira de que a Wendy é casada com o Peter Pan, e as coisas começam a se confundir na cabeça do Peter Pan. E aí ele fala, né, Wendy, eu estava pensando aqui, disse o Peter Pan, né, é só de faz de conta, né, que eu sou o pai dessas crianças, é que ele não sabe mais o que é brincadeira e o que é verdade, porque o faz de conta ficou muito sério, né? A Wendy tá levando tudo muito a sério, e na cabeça do Peter Pan, o faz de conta é verdade, mas espera aí, continua sendo faz de conta. Aí ela fala, claro, disse o Wendy. Aí ele fala, sabe, ele fala meio em tom de desculpa, eu ia me sentir tão velho se fosse o pai deles de verdade. Daí ela fala, mas eles não são nossos filhos, Peter. Mas eles, desculpa. Ela fala, mas eles são nossos filhos, Peter, seus e meus. Mas não de verdade, né, Wendy? Perguntou ele ansioso. Se você não quiser, não. Aí ela pergunta, né, Peter, o que você sente por mim exatamente? E ele responde, o carinho de um filho muito fiel, Wendy. Daí ela fala, foi o que eu achei. E aí ele diz para ela, você é tão diferente, Lírio Selvagem é do mesmo jeito, está sempre querendo ser alguma coisa minha, mas diz que não é a minha mãe. Então aqui já tem uma compreensão de uma outra personagem feminina do livro, que também teria, né, uma queda amorosa pelo Peter Pan, assim como a Sininho, né? Então se a gente for analisar as 3 principais personagens femininas dessa narrativa, as 3 querem ter o Peter como par amoroso. Mas aqui nesse diálogo é super importante para o livro, porque é nesse momento que a Wendy cai na real, que ela fala, esse menino aqui, ele só está brincando, é um faz de conta, e eu não quero ser um faz de conta, eu quero crescer, eu quero ser uma menina, eu quero ter uma família, eu quero crescer, no fim das contas. E é quando ela decide, então, voltar da Terra do Nunca para Londres, né? E essa é a ruptura que acontece. Então, assim, a gente tem, no fim das contas, né, a ideia de que o livro, ele é uma história de piratas, né, dos meninos que saem de Londres, vão viver uma grande aventura, não sei o quê, mas no fim das contas é uma história de amor que não se concretiza, e a gente coloca em xeque justamente quem é o herói da história, que não estou falando aqui uma novidade, é uma questão bastante conhecida desse livro. Se a gente pensar na estrutura clássica do herói, né, é a Wendy que sai de Londres, faz uma viagem, amadurece e ela volta para a origem dela, que é Londres, né? Em que é o roteiro do herói do Campbell, né? O clássico, né? Que está no Herói de Mil Faces. O Peter Pan, ele continua na Terra do Nunca, ele não completa a viagem dele. Ele nunca completa a viagem dele. Se o Peter Pan um dia completar a viagem dele, que é voltar para Londres, a história acaba, porque acaba a Terra do Nunca. A Terra do Nunca só existe por conta do Peter Pan. Então, existe um jogo de forças, né, entre a personagem feminina e o personagem masculino, que é a Wendy e o Peter Pan, e, no fim das contas, pela estrutura narrativa do herói,
a protagonista da história é a Wendy, né? O Peter Pan é um elemento que se repete ao longo das gerações Wendy, né, da família Wendy, e que se ele sair de lá, a história acaba, né? Então, enfim, no fim das contas, né, a representação, né, feminina nesse livro é bastante tradicional, vamos assim dizer, né? É a mulher, é a menina que, colocada num ambiente onde ela pode ser quem ela quiser, ela continua reproduzindo a estrutura social de ser mãe e dona de casa, né? Beth, eu acabei falando demais, que são 9h20, você tinha pedido, 8h20, você tinha pedido para eu parar às 8h15, e eu ainda teria mais um livro para falar, que é o Jardim Secreto. Acho que esse vai ficar para quinta-feira, né? Tá bom. Eu ia Esse... falar de 2, na verdade, o Jardim Secreto e o Mágico de Oz. Nossa! Que é a Dorothy e a Mary. Cada livro desse é uma aula sozinho, né? Não, eu acho que a gente pode aproveitar esses minutinhos para conversar um pouco. A gente não tem muitas perguntas, não sei se eu acompanhei aqui. Eu acho que eu vi aqui uma pergunta do Coutinho, que eu já te passo. Eu queria, enquanto também as pessoas vão se organizando para te mandar alguma questão, Bel, será que a gente consegue? Estou vendo aqui a sua leitura tão com a primazia do texto, né? Como você diz, buscando evidências no textual. E de fato é uma leitura que se mostra muito profícua, porque a gente sai do que se diz sobre o texto e vai para o texto nele em si, né? E aí me senti provocada a te provocar como que é a marcação do espaço dessa configuração do feminino na infância, especialmente na Alice. Eu tô pensando Beth, assim, o seu áudio está meio... Desculpa te interromper, o seu áudio está um pouco... Isso, obrigada. Melhorou? Para mim melhorou, gente, com o pessoal que tá falando. Esse fone aqui, que não sei. Mas para mim tá ótimo. Mesmo o áudio, viu? Aqui, melhorou? Melhorou. Super, Esse fone não tá agora legal. vou até abaixar aqui. Ó, tô pensando assim, quando a gente pensa em personagens femininas, e a gente pensa na vida adulta, né? Quando fala feminino, remete mais à mulher do que à menina, né? Sim, Você não especifica isso lá no título e tal, personagem feminina. é E verdade, Beth. tradicionalmente a gente pensa em mulheres, né? E aí o papel da mulher que se desdobra, mãe, esposa, amante, trabalhadora, como se a mulher adulta, né? Esse feminino adulto, ele se desdobra em vários outros papéis sociais e, voltando ao Herbar, também na ficção. A menina, nem tanto, porque há a questão que fica aí circunscrita na infância. Não sei, na verdade, estou te perguntando. É uma coisa que fica circunscrita na infância. Pensando na Alice, como é que fica marcado na Alice essa especificidade do feminino? O que Então, faz da Alice especificamente menina, mulher? legal, Beth. Super pertinente a pergunta, né? Então, aí foi eu esqueci de passar o PowerPoint, né? Eu comecei a falar aqui, e um dos slides era justamente falar, que tá aqui, ó, sobre o nosso recorte. Então, protagonistas femininas, meninas, né? Protagonistas meninas, né? Então, aqui o recorte foi da gente tentar achar livros, narrativas juvenis, enfim, infantis, nessa época do ouro a gente não faz ainda uma separação entre infantil e juvenil, cujas personagens, cujos protagonistas são meninas, né?
E aí, o que a gente começa a ver é que existe, de fato, um espelhamento de expectativa de que essas meninas reproduzam o comportamento de mulheres. Eu acho que fica mais evidente na Wendy, né? Que ela assume a posição de uma mulher, mãe de família, etc, etc, né? Então, que isso é esperado dessa personagem, né? A sua pergunta em relação à Alice é super pertinente mesmo, né? Porque a gente teria que entrar um pouco no que é a expectativa desse feminino para o período vitoriano, né? Que é essa menina que não contesta, que é a estudiosa, né? Então, a gente faz toda uma caracterização dessa criança vitoriana, menina, que é preparada para ter conhecimento, né? Mas ela não vai usar esse conhecimento a não ser para se restringir a um papel de mãe e mulher, que eu acho que no Peter e Wendy isso fica mais evidente, no fim das contas, né? Porque a Alice acaba vivendo ali um confronto, né, entre os outros personagens. Mas eu não acho que eu respondi a sua pergunta de uma maneira 100%, assim, eu acho que teria que investigar um pouquinho mais. Para a gente pensar, né? Fiquei assim, curiosa com essa questão do feminino na infância, né? A marcação das especificidades feminino na infância. Mas acho que isso é coisa para a gente pensar com mais calma, não sei, né? Não, eu acho bem legal, Beth. Tem assim, eu acho que no caso desse livro, tem inclusive um momento que daí sai do textual e vai para o imagético, né, que é a própria representação da Alice, né, como figura, que é essa menina de vestidinho, com o aventalzinho em cima, e a meinha, o sapatinho, enfim, que tudo isso foi, de fato, o pedido do Carroll, né? Ele fez as ilustrações dele e o Tenniel acabou fazendo outras ilustrações que ele acabou não gostando muito. Mas a representação da Alice é uma menina super feminina, nesse sentido, feminino do que era a concepção de feminino criança no período vitoriano, né? Uhum. Então, ela é a característica, ela é a figura feminina, né, dessa criança vitoriana, né? Mas é para a gente voltar no texto e criando as evidências, né? Toda a troca mesmo dessa representação de mulher e menina. Por exemplo, quando você falou da sabichona, né? Da Alice sabichona, depois a gente vai ter a Pipe meia longa, sabichona também, depois a gente tem a Emília, sabichona também, e esse sabichona aí, você usou até a palavra chata, vai trazer um pouco aí uma ideia presente na literatura para adultos, quando se representa a mulher, que é a histérica, né? Que é muito importante para um perfil lá que começa do Freud, e depois no século XX, especialmente na primeira metade do século XX, vai povoar muito a literatura, essa mulher histérica, né? Entre aspas. E essas meninas, elas ganham um pouco esse perfil, né? De chatinhas, Então, a perspectiva do narrador, e a gente pode aqui avançar um pouco do autor homem, né, dos homens que escrevem, no caso da Pipe, não, da Pipe Meia Longa é uma mulher, né, mas do autor homem que coloca a mulher, o feminino, no caso da menina, transgressora nessa chave da chata, da inconveniente, né, da histérica, também foi uma coisa que eu pensei quando você estava falando, né? Para mim faz todo sentido, Beth. Deixa eu te passar aqui, olha, vou primeiro a pergunta do... Eu não sei, gente, se eu vou aqui, se eu vou comer alguma bola, vocês me avisam, mas eu estou achando que a primeira que tem a do Coutinho. Um comentário pergunta lá sobre o Peter Pan, ele fez quando você estava falando da Wendy. Não há em Peter Pan o sufocamento do feminino?
O Pan não é aquele homem que recusa a maturidade, não se compromete, esquece fácil as coisas, né? Esquece o que é bom para ele esquecer, né? Eu não sei se é sufocamento do feminino. Eu acho que o feminino é visto como servil ao masculino. Acho que essa que é a questão. Não é, eu acho que a Wendy ela não consegue nem se perceber como mulher independente, né? Ela só se percebe como nessa figura de mãe e de esposa. Agora, Aí há uma negação até da infância também, né, Bel? Nela, isso, né? exatamente. É isso mesmo. É o espelhamento da mulher ela tá brincando de ser mãe, né? Exatamente, ela tá Mas da mulher oprimida, né? Ela já Sim, faz um salto assim, né? Ela nem vai viver a infância e já vai para uma idade adulta dentro dos papéis da opressão do feminino, né? é. Interessante. Que é um pouco o que era o esperado da criança vitoriana, né? Se você pega as fotos de crianças vitorianas da época, era isso, elas brincando de chazinho. Era a época que começa, tem um livro muito interessante, depois eu ponho na referência para vocês, que são as brincadeiras do período vitoriano. E é nesse momento que começa a brincadeira de casinha. Das meninas brincarem de servir chazinho, por isso que tem esse final, que a irmã dela, até no Alice, né, que fala, vai lá tomar o seu chá, essa brincadeira do chazinho, da casinha, de você ter o seu fogãozinho, não sei o quê, a mini casa, né, a representação da casa no lugar da criança, começa no período vitoriano, que é um pouco isso, né, a menina brincando de ser adulto, que é a expectativa do que ela vai ser. É uma época em que a infância, quanto mais rápida, melhor, né? As crianças eram Isso. a infância tinha que durar o menos possível, né? Não para a calça, no caso dos meninos, a calça curta, né? Que já ia usando para ser o modelo de homenzinho, né? Eu não sei se o Contígio quer falar, porque ele ligou a câmera. Eu sempre acho que quando a pessoa liga a câmera é porque ela quer falar, mas não se sinta na obrigação, Coutinho. É só uma sensação que eu fico. Bom te ver aqui, aliás, viu? Tem aqui também uma pergunta do Severino Rodrigues, não sei se você Ai, ai, consegue ai. localizar no seu chat. Eu O vi. interessante é observar que tanto a Alice quanto a irmã compartilham os mesmos sonhos, assim como o Andy e a mãe. Bel, nesse sentido, as obras teriam mais uma permanência e uma impermanência das representações femininas? Não sei se é isso. Severino, você sempre me colocando aí nessas situações. Ah, bom, você já se Oi, Bel, conhece. boa Apareça, noite. apareça, Ei, mostre a sua pronto, cara. vou aparecer um segundo. Não, mas eu acho que eu digitei, eu troquei ali a conjunção. As obras teriam mais uma visão de permanência ou impermanência dessa representação feminina. Mas me conta, o que você quer dizer com essa questão da permanência e impermanência? Explica aí a sua pergunta. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu ver se eu... Pronto, apareci. Não repara a bagunça. Tudo bem? Não, Imagina. tudo certinho. No caso no final da Alice, né, então, depois que ela acorda, a irmã vai meio que relembrando aqueles momentos, todo aquele imaginário do País das Maravilhas, né? E no caso tem a questão lá da Wendy, também da mãe, dessa questão da figura do Peter Pan. E pensando nessa questão da representação feminina, e aí escutando o que você estava colocando, e essa representação do período vitoriano, no caso da Alice, só que tem uma contestação ali, tem uma certa inquietação na Alice, né? A Wendy também ela não fica muito satisfeita com algumas questões que são colocadas. E aí eu fiquei na dúvida se essas obras teriam mais uma ideia de permanência desses valores ou de impermanência, de mudança, Entendi. de Entendi. inquietação. Entendi. Seria mais ou menos isso. Sim, então, para mim, né, eu acho que cada um, enfim, pensa aí com seus botões. Para mim, a Alice é uma ruptura, né, para ser questionado. Né? Eu acho que
a gente junta isso com outras evidências sobre por que o Lewis Carroll escreveu esse livro, que tem uma crítica, né, tem um pano de fundo de crítica do período vitoriano, tal. Então, é como se ele quisesse exagerar na figura da Alice, né, como é meio, sei lá, improdutivo, como você perde a experiência da vida, né, seguindo a educação rígida e tal, né, eu acho que existe essa dimensão da leitura do livro, né, então, para mim, o Alice é um livro nesse sentido de ruptura. Agora, no Peter e Wendy, a história, para mim, é bastante clara, né, de que é uma reafirmação da tradição, né? Então, o livro termina com os garotos perdidos adultos sendo banqueiro, advogado, né? Não, aí não falando só da representação feminina, mas do destino que os personagens ganham, mas eles de fato fazendo tudo que o Peter Pan não quer, né? Que é ter responsabilidade, quer virar pai de família e tal. Então, o livro termina dessa maneira, assim, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode reduzir o Peter e o Wendy a isso. É um livro que tem muito substrato, que fala sobre essa questão do existencialismo e de questiona os seus sonhos, as suas, né, o seu pertencimento, né, as origens, né. Da representação feminina em si, eu acho que aí sim tem uma questão que a Wendy, de fato, ela quer seguir o que a mãe dela é. Ela não tem aspirações para ser, né, uma rebelde, né, uma personagem diferente. Não sei. Interessante, né, Bel? A riqueza da literatura para a infância e para a juventude como objeto de pesquisa. O quanto ainda temos, como tá muito no início ainda, todo o trabalho que a gente tem ainda pela frente de leituras, releituras, interpretação, análise crítica. Aí eu não posso perder a oportunidade de convidar as pessoas que estão aqui conosco hoje vamos trabalhar, né? Mão na massa, vamos fazer essas pesquisas, fazer essas leituras de maneira acadêmica, né? Nesse espaço que é a universidade. Tenho mais perguntas aqui para a Bel, mas eu quero também convidar todos para o nosso grupo de pesquisa aqui da PUC, o Voz Escrita Infantil e Juvenil, Práticas Discursivas, liderado por mim, pela professora Zezé. A gente se reúne mensalmente, temos publicações conjuntas, a realização da jornada e do congresso. Esse ano a gente vai novamente ter o congresso internacional, vai ser de 26 a 28 de setembro, vai ser no modo online novamente. Então, nós temos tradicionalmente 8 simpósios para apresentação de pesquisa, então já tem bastante tempo aí para o pessoal ir já preparando as suas pesquisas, suas falas para apresentação nesse congresso, que eu espero ter a participação da Bel, coordenando um simpósio, participando de uma mesa, com certeza. Vamos Bel, lá. tem aqui a pergunta da Fernanda Rios. Ela faz primeiro um comentário, diz que os livros que você apresentou hoje possuem uma estrutura próxima ao romance, de uma duração mais longa. Será que poderíamos dizer que eles se aproximam de uma literatura mais juvenil do que infantil? Sei que essas classificações possuem intersecções, mas eles foram pensados para qual público? Para o infantil ou para o leitor sem idade? É uma curiosidade dela. Tá. Então, aqui a gente estava falando sobre a infância, né? Então, esses livros, eles foram publicados nesse período, né? De 1850 a 1914, que é um período que a noção de infância está surgindo.
Então, nesse período, a gente ainda nem fala infantil e juvenil ainda. Tanto que isso foi um problema para mim, porque hoje a gente tem muito claro isso, né? É uma questão que a gente separa. A infância, inclusive, tem 3 períodos, 3 ou 4 períodos, enfim, aí depois a gente tem a adolescência, que também tem as suas subdivisões. Hoje a gente tem muito claro as fases do desenvolvimento humano, né? Do ser humano, do ser social, vamos assim dizer. Agora, esse período, né, até 1800, né, a primeira metade de 1800, as crianças eram tidas como mini adultos, trabalhavam em fábricas, né, tinham jornadas de trabalho, inclusive, às vezes maiores do que as dos adultos. Então, a infância não era exatamente um momento assim, tão consolidado em termos de percepção de sociedade, né? 1800 já começa a ter o conceito de família, surge justamente porque você tem o pai, a mãe e a criança. Se você tem um casal, isso não é uma família. A família só é constituída quando você tem um filho envolvido, né? Que aí, isso eu estou falando, né, pós-Revolução Francesa, quando começa a surgir essa discussão na sociedade, né? Então, a gente, nesse período, não tem ainda essa divisão de infantil e juvenil, tanto que o título do meu livro é a Representação da Criança na Literatura Infanto-Juvenil, eu passei a vida inteira falando que infanto-juvenil não existe, que é ou infantil ou juvenil, e aí vou lá e escrevo o livro do infanto-juvenil para o título, mas eu fiquei em paz comigo mesma, quando ao longo da pesquisa eu entendi que para esse período estudado faz sentido falar infanto-juvenil. Hoje, Já tem que chamar nota, tem que puxar nota de rodapé desde o título, Bel. Pois assim, na orelha tem uma nota de rodapé. Na orelha. Vamos finalizando, né? Que o horário já está passando aqui do ponto combinado. Tem 2 questões, eu não consigo, o nome aqui está pelo e-mail, e uma outra que é sobre a época, o período vitoriano. Me parece que você já contemplou essa questão. Tem uma pessoa chamando a Dorothy para conversa, a Malu Carvalho, me lembrou muito bem da Dorothy. Você vê que só a lista vai se alongando, né? Vai. E umas pessoas perguntando como faz para participar do grupo. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. Quem tiver interesse pode me passar um e-mail e a gente conversa sobre isso, tá bom? E Bel, brigadíssima, viu? Vamos encerrando Imagina. por hoje. Foi assim delicioso te ouvir. Tenho certeza que Legal. ficaríamos aqui a noite adentro para ouvir ainda as suas leituras desses outros livros que muito nos interessa também. Mas na quinta-feira Quinta-feira a gente a retoma. gente retoma. Você gostaria de dizer quais os livros você vai abordar na quinta? Porque eu acho que a gente poderia deixar separado. Eu mesmo fiquei com vontade de ir nas estantes aqui de casa buscar os meus exemplares. Acho que a gente já deixa um pouco organizado para acompanhar suas leituras, né? O que você acha? E Não, eu já me acho ótima ideia. despedindo de todos, de todas, obrigada pela companhia, pela atenção, pela acolhida da nossa proposta. Espero vocês na quinta-feira para a segunda aula. Bel, um beijo no seu coração. Obrigada pelo seu tempo Querida, de obrigada. mãe. Mãe, à noite é algo que eu sei, a agenda fica um pouco complicada. Obrigada, viu? Imagina, Beth, obrigada a você mais uma vez, tá? Tô aqui acompanhando a baixinha, tomando banho, dormindo, tô aqui, tava com olho aqui, olho aqui. Então, a ideia era a gente tentar falar ainda hoje, né? Quer dizer, para a quinta que vem, do Jardim Secreto e do Mágico de Oz, eu vou dar uma reduzida, né? Para a gente poder entrar nos livros brasileiros. E eu tinha pensado na gente falar de Bolsa Amarela, A Menina Bonita do Laço de Fita e Chiquita Bacana. Talvez seja muita coisa, mas vamos nos preparar e aí a gente vê o que acontece na quinta-feira. Muito bom.
Ótimo, então quem tem os livros em casa já pode deixar separado e ir acompanhando essa leitura tão aplicada, delicada, aguda que a Isabel está fazendo. Algum recado, Ademir, ou estamos ok para finalizar? Não, já é tudo tranquilo, professora. Então, assim, no próximo encontro já teremos mais 1h30, né? Seguindo a mesma programação, das 7 às 8h30. Lembrando que o certificado vai ser emitido, né? Conforme os demais eventos que nós fizemos, até 30 dias. No mais, tudo tranquilo. Muito bem. Obrigadíssima, Ademir, por estar aqui comigo mais uma vez no apoio dos minicursos. Obrigada, Bel. Obrigada, Obrigada queridos a e vocês, queridas. pessoal. Até quinta. Um beijo. Até quinta-feira. Vamos se ver na quinta. Tchau, tchau. Tchau.